Hey, hello everyone! Eu tô gravando esse vídeo aqui diretamente do nosso amado Brasil bom, o Brasil é sempre muito intenso para mim, né? Vocês que me acompanham sabem que eu tô aqui de férias e então não queria deixar de honrar o compromisso que eu tenho com vocês de toda quinta-feira tô trazendo conteúdo de qualidade para ajudar você a melhorar o seu inglês, porque difícil é não falar inglês, não é isso? No mundo de hoje, nos dias atuais. Então, hoje eu tô trazendo esse vídeo falando por que você tem uma facilidade de aprender inglês, uma facilidade assim, ó, que já é natural tua, porque 40% do inglês vem do latim e hoje a gente vai se conectar nessa informação. Então esse vídeo é super importante para qualquer pessoa, qualquer brasileiro ou falante do português que deseja falar inglês com sucesso. Então bora lá, vamos assistir o vídeo. Muita gratidão por vocês estarem aqui e a gente se vê logo mais. Bye, bye. Hello everyone, good evening, nice to see you all here today. Welcome to Óculos Academy. My name is Crisley Leonel, and I'm here today to talk to you about your English. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o inglês que você já sabe. Será que você está aware? Será que você está sabendo que você já fala 40% do inglês? Ah, ficou curiosa, né? Pois é, então vamos entender hoje, aqui nessa aula, como é que você pode se conectar a esse 40% do inglês que você já sabe, para ficar mais fácil, mais intuitivo e mais natural o teu processo de fala do inglês. Bora lá, gente? Então, vamos lá descobrir. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Vamos lá descobrir por que 40% do inglês a gente já sabe. Ai, que incógnita, né? Bom, sejam super bem-vindos aí para quem está chegando. Lembrando que nós estamos live direto do Facebook e do YouTube, e também se você entrar lá no Instagram ou no LinkedIn, também estamos por lá. Então, corre lá. Se você conhece pessoas que podem se beneficiar ou que precisam falar inglês urgentemente, vem para a live, ok? A gente fala aqui de inglês corporativo, inglês para negócios, inglês para o dia a dia, enfim, a gente não dá dicas de inglês, a gente traz aulas de inglês, aulas completas aí com a Óculos Academy. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui por que a gente já sabe 40% do inglês. E isso porque eu estou sendo boazinha, tá, gente? Tem alguns linguistas que dizem que até mais do que 40% do inglês a gente já fala. Por quê? Por que será? Será que alguém entende essa conexão aí entre o inglês e o português? Alguém quer arriscar? Vamos lá, vamos ver se alguém arrisca aí o porquê que a gente já fala 40% do inglês. Não? Então vamos lá. Então todo mundo quer saber, né? Vamos lá. O povo quer saber, o povo quer saber. Então vamos lá entender por que a gente já fala 40% do inglês. Bom, então, essa aula é muito interessante, porque muita gente fala para mim que tem medo de usar o embromation, né? Fala assim, Cris, isso é embromation. Muitos clientes meus, muitos alunos, coaches, falam assim, acho que eu acabei de usar um embromation aí, né? Então, eu tenho uma excelente notícia para você. Excelente notícia. O embromation, em muitos casos, funciona. Ou seja, na maioria dos casos, funciona. Por quê? Porque o embromation é um jeito intuitivo também da gente usar o inglês, né? E aí você já sabe muitas palavras do inglês. Isso principalmente para você que fica aí preocupado. Eu tenho pouco vocabulário em inglês. Chris, my vocabulary is not enough. I don't have enough vocabulary in English. Are you sure? Então, para você que está pensando aí que não tem ou não sabe muito vocabulário em inglês ou que faltam palavras, então vamos entender por que a gente já sabe tanto inglês, né? We know a lot of words in English. So, there we go. Então, nessa aula você vai entender por que o embromation funciona na maioria dos casos, tá bom? E a gente vai entender também quando que ele não funciona e o que fazer para quando ele não funcionar, tá? Bom, então, por que isso acontece? Why so? What's going on? Why nobody told me that before? Por que ninguém me contou isso antes? Tá? Então vamos entender da onde que vem esse fundamento, né? O fundamento para essa explicação de 40% do inglês que a gente já sabe. Bom, eu tenho falado muito aqui, né, sobre a minha metodologia. Então, lembrando, né, aqui que a gente fala o inglês moderno hoje, o Modern English. Qual que é o Modern English? Né? O inglês ele foi se modificando ao longo dos tempos, muitas culturas influenciaram na formação do inglês moderno que a gente tem hoje, o Modern English, que é esse inglês que as pessoas falam
é o inglês não só do nativo, tá, gente? Mas é o inglês que a maioria da população mundial fala hoje. A maioria, quando eu digo, é porque assim, existem outras línguas também, né? Mas o inglês é a principal delas, é a língua nativa. O chinês também, muita gente fala o chinês, mas é pela quantidade de falantes que existem na China, né? Então, na verdade, o inglês na loteria das línguas foi a língua escolhida para representar aí a língua franca, né, onde todo mundo vai se conversar inglês. Então, hoje existem mais de 2 bilhões de pessoas falando inglês ao redor do mundo, e desses 2 bilhões de pessoas, de falantes de inglês, apenas 400 mil são nativos do inglês, né? Então, o inglês ele já se transformou na linguagem do mundo, é uma língua que as pessoas compartilham, né? Eu tenho falado também do roadmap. O roadmap é o nosso caminho aqui da Óculos, é a metodologia que eu tenho muito orgulho de ter criado, do inglês fácil, inglês natural, inglês tranquilo de se aprender. Então, eu vou falar um pouco do roadmap também e vou falar para você dos cognatos e também dos falsos cognatos, os falsos amigos. O que são os cognatos, Cris? Esqueci. O que são os cognatos? Os cognatos são as palavras que parecem muito, né, do inglês e do português. E a maioria delas, dos cognatos, eles estão corretos, assim, eles realmente representam aquela palavra, ou significam aquela palavra que a gente está acostumado em português. Mas tem alguns que são os falsos cognatos, que são palavras que elas parecem aquilo, mas não tem nada a ver, tá? Então a gente vai prestar atenção também nesses falsos cognatos, tá bom? Então vamos descobrir por que é que o brasileiro tem um inglês sofisticado? É verdade, é verdade. Quando eu trabalhava aqui, numa empresa, é uma empresa química, né? Química que a gente fazia vendas para indústrias farmacêuticas, para indústrias ambientais, para várias indústrias, indústrias de cosmético, enfim, a gente tinha vários clientes diferentes. E a minha chefe, ela sempre me falou assim: "Oh, Chris, you have a very sophisticated English. How comes? Where did you study your English? Why do you have such a sophisticated English?" But what happened? O que aconteceu ali, né? Eu aprendi o porquê, e é isso que eu vou te ensinar hoje. Por que que o brasileiro tem um inglês sofisticado? Mas só se a gente prestar atenção nas palavras, se a gente olhar com carinho para as palavras, né? Então vamos lá, vamos entender da onde vem isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho do Modern English, que da onde vem essa história, né? Do que de 40% do inglês que a gente já sabe e tal. Vem do inglês moderno, né? Então a origem e desenvolvimento do inglês moderno, como eu falei para vocês. Aí eu descrevi o inglês como tendo 3 períodos, né? Isso aqui é o que tem nos livros da história, vem da história mesmo essa informação, tá, gente? Então a gente tem lá o Old English, ok? Até mais ou menos o ano de 1066, e ali teve uma quebra, né, da linguagem, e aí começou-se a se falar o Middle English, que foi até mais ou menos 1500. Se a gente for pensar na história do Brasil, né, nessa época nós estávamos sendo descobertos, tá? Que foi quando começou a ocorrer essa expansão europeia, né? Então vários países aí sendo descobertos, sendo conquistados, e aí todos esses países acabam influenciando na construção do inglês moderno, que vem a partir de 1500. A gente lembra que Shakespeare já pega essa transição do inglês moderno, né? Shakespeare foi em 1600, 1600 e pouco. Então a gente começa a perceber essa criação do inglês moderno, o inglês que a gente já está se acostumando mais, né? Que a gente já se acostumou, trazendo vários elementos de vários lugares do mundo, ok? De várias culturas diferentes, né? Então, esse é o inglês moderno, e pensando da onde que vem o latim nesse inglês, Cris? Porque lá né, mais na antiguidade, era o inglês do anglês, o inglês que eram os povos originais daqui. Tá embaçado, né, Lê? Não. Não, aqui para mim embaçou um pouquinho. Então, que eram os povos originais. E aí, quando vêm os católicos romanos para cá, eles trazem a linguagem também, lembrando que os romanos tiveram muita influência do grego, né? Então, aí vem os romanos trazendo a linguagem, o latim, e trazendo também aquele latim que também tinha derivações
da língua grega, né? Então a gente percebe esse amontoado de informações ali e a gente vai entender por que a gente tem esse inglês sofisticado, tá bom? Então aqui foi como o inglês foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Aqui eu deixei um pouquinho mais de história e um pouquinho mais de informação através desse mapa. Então, os Vikings, né, eles vieram ali de cima, né, mais ali da parte norte da Europa, né, os nórdicos, os povos nórdicos, e eles vêm para cá trazendo também a sua linguagem, por isso que a gente fala que o inglês é o anglo-saxão, né? Então quando os saxões vêm para cá, os povos nórdicos, os vikings, eles vêm trazendo essa informação. E aí vem o inglês e os saxões que já estavam aqui, né? Então eles fazem esse contraponto. E a gente lembra que tem o pessoal que está vindo da França ali, da Normandia, né? Também trazendo linguagem, né? Então, a maioria das palavras que hoje a gente tem no inglês moderno, elas vêm do inglês antigo, né? Que é esse inglês mais anglo-saxão, o inglês aí nórdico, o inglês dos vikings, né? E aí tem esse povo da Normandia também que veio trazendo mais as influências do francês, tá certo? E aí é aí que a gente monta o inglês. Cris, mas eu não queria saber de história, né? Eu queria saber de inglês. E de onde vem a outra metade do inglês, né? Então vamos lá. A outra metade, falando aqui um pouco do Old English, ela vem na primeira ocupação romana, né, lá pelo ano 43 até os 400 antes de Cristo, ok? A linguagem celta, que eram os dialetos usados aqui na Inglaterra. E aí, quando os romanos vêm, eles trazem o latim, ok? E esse latim, o latim era a linguagem do governo, dos militares. It was the language of the military, ok? Of the government, alright? Então, quem que eram esses, né? Normalmente eram as pessoas que estavam à frente do reino, tá certo? Então, eles estavam à frente do reino com o latim, os romanos, ok? Quando foi lá para o ano de 400, os povos germânicos, né, então tribos germânicas começaram a invadir o território e trouxeram mais 4 dialetos, ok? E um dos dialetos era o inglês, ok? Que vinha ali da Dinamarca e da parte oeste da Alemanha, ok? E daí, a partir de 800, né, por volta de 800 a 1066, os vikings vieram da Noruega, da Suécia e da Dinamarca e passaram a governar a Inglaterra. E aí a gente tem esse período anglo-saxão. Então, o inglês e o saxão, né, os povos nórdicos. E aí já tinham os dialetos aqui e já tinha o latim também, tá bom? Bom, e aí no Middle English, o que aconteceu? Teve a Batalha de Hastings em 1066, onde os saxões perderam a sua supremacia para os normans, né, que vinham das províncias francesas, ok? E aí, com esse resultado, o que vem? Uma cultura diferente, uma linguagem diferente de aprendizado. E aí vem o francês, né, com grandes influências também do latim, tá bom? And Latin at the time was the speech of the aristocracy, ok? And the language of learning. Então era a linguagem da aristocracia, dos burgueses, né, dos ricos, dos endinheirados, e era a linguagem do aprendizado também. Então, os cultos, né, então era a linguagem do clero, a linguagem da nobreza, ok? Por isso, that's why we we have a very sophisticated English. Mas é chique, bem, a gente fala o inglês sofisticado. Então, se a gente se conecta com isso e começa a prestar mais atenção nas palavras, a gente vai começar a perceber muito mais palavras parecidas ou iguaizinhas, idênticas às palavras do português. Hoje mesmo eu estava dando aula para um cliente que está buscando recolocação no mercado e ele estava falando algumas coisas assim e ele falou assim, olha, eu vou falar em português que ainda não estou tão confortável de falar, né, de ter esse discurso em inglês, então eu vou falar em português, tudo bem? Tudo bem. Aí ele foi falando, daí ele falou assim, Cris, se eu tivesse que falar isso em inglês, como que seria? Eu falava a palavra, era igualzinho em português. Aí, depois de umas 10 palavras que a gente estava aí nessa troca, né?
Ele falou: "Nossa, tem realmente muita palavra que vem do latim", né. Eu falei: "Pois é". Então, se você perceber isso, fica mais fácil. Tem uma outra pessoa que sempre está aqui nas lives, eu acho que até ela me autoriza a falar sobre ela, né, hoje ela mora na Nova Zelândia, Eufrásia, uma querida, né, uma querida aluna aí, está sempre com a gente por aqui. E eu lembro a primeira vez que ela foi preencher uma papelada, que ela estava de mudança, né, e ela tinha que preencher uns documentos, ela falou: "Cris, I need to fill those up." She said that in Portuguese, okay? But I haven't got a clue. Eu não sei por onde começar, não tenho ideia por onde começar, né? E aí eu falei assim: dei essa aula para ela. Você fala 40% do inglês. Are you sure? Falei: Yes, I am 100% sure about it. Ok. Aí a gente pegou lá o formulário que ela tinha para preencher e começamos a olhar para as palavras com carinho. E ela foi vendo o quanto que ela entendia. E entendeu sim. Mais de 40% até. Por quê? Principalmente essa linguagem mais técnica, mais acadêmica, this more academic, more technical language comes from Latin, okay? And it was there for her to see. Faz um teste, tá? Aqui não, talvez a gente vai trazer alguns elementos, mas veja se você tem aí algum texto em inglês e dê uma olhada nesse texto e vê o quanto que você consegue entender. Principalmente se for um texto acadêmico, né? Um texto de jornal, um texto de revista, não sensacionalista, tá? Mas se tiver, dá uma olhada que você vai identificar bastante palavra. Ok. O latim e o saxão, eles estavam ali, ó, lado a lado, quando começou a surgir essa nova linguagem, o inglês moderno. Então, eles foram se amalgamando, né? Foram se juntando ali no que a gente conhece hoje como inglês moderno, tá bom? Bom, e ali, lá por volta de 1500, com a influência da printing press é imprensa impressa, né? Imprensa impressa, fica bom isso? Eu não sei se em português dá para a gente falar isso, estou traduzindo aqui, ok? Shakespeare, uma estandartização, né? Uma padronização. Olha, eu já dando uma de Pietra aqui, né? Tentando mudar a palavra já do inglês para o português, né? Então, a standardization, então, uma padronização de pronúncias, de regras gramaticais, e aí você tinha o spelling. Então, foi nessa época que, porque precisava, né, ter informações no jornal, printing press é a imprensa impressa mesmo, né, a imprensa do jornal, das revistas, enfim, os periódicos, né, ok? E aí eles começam a padronizar o inglês, they started to standardize English, ok? And then grammar rules and spelling rules started to come up. E é nessa época que vem aí as regras gramaticais, as regras para soletrar o inglês, regras de pronúncia, enfim. The first English dictionary was published in 1604, ok? E era o dialeto de Londres, né? Então, aí o primeiro dicionário da língua inglesa lá em 1604. Ok? Alright. E aí, como é que a gente está hoje, né? Esse é o Early Modern English, então foram os primórdios do que a gente conhece como inglês moderno, né? E hoje a gente está no Late Modern English. As the British Empire extended, então, se vocês gostam de história, eu gosto muito de história, né? Mas chegou uma época que a Inglaterra era dona de metade do mundo. É por isso que a gente brinca, né, que quem foi rei não perde a majestade, mas porque realmente a Inglaterra tinha poder em grandes áreas do mundo, né? Aqui na Europa, claro, né? Muita expansão na África, na Oceania, ali Nova Zelândia, a própria Nova Zelândia, Austrália, né? Tudo ali era território inglês. E ainda é, né? A rainha ainda é rainha de lá. Então, né, estão lutando aí agora, lutando não, né? Eles estão querendo, aí alguns países estão querendo se tornar, né, não ter mais dependência, né, da Inglaterra, ou não ter mais a rainha como rainha da Inglaterra, como rainha deles também, né? Mas isso é uma mudança que ainda deve ocorrer, mas por enquanto, né, a gente ainda tem aí o inglês sendo falado em vários lugares do mundo, ok? So modern English has many dialects, including British, Welsh, Scottish, que são as daqui, né? O inglês britânico, a gente ainda tem Welsh, que é o país de Gales, né? Então você vai para o país de Gales, tem uma forma escrita totalmente diferente. Hoje eles incentivam que se aprenda isso na escola. O Scottish, quem já foi para a Escócia?
Quem já teve esse prazer de chegar lá e falar assim, gente, eu não sei nada de inglês, não é possível, não é possível, porque eles falam diferente, tem um dialeto diferente. Inglês americano, American English, Canadian English, Australian English, Indian English, Caribbean English, Pakistani English, Nigerian English, Singaporean English, ok? Tanto que em Singapura a gente fala que eles têm o Singlish, né? Então hoje tem muitas variações do inglês, cada um, né, dentro do seu lugar. Por isso que tem gente que às vezes me pergunta, some people ask me, Chris, what English do you teach? And I say, well, in fact, I teach English. So normally I would go for the British English, ok? Eu vou pro inglês britânico porque eu tenho vivência aqui, né? Apesar que a minha experiência, eu aprendi inglês mais americano, né, quando eu estava no Brasil, e depois, quando eu vim para cá, acabei, né, tendo mais contato com o inglês britânico. Mas eu falo inglês, I speak English, and I teach English as well. Why? Because you're gonna need English to communicate with people all around the world, ok? Então, você vai se comunicar com pessoas no mundo inteiro, e a gente tem alguns padrões, né, que a gente pode utilizar, mas eu falo, quem fala inglês, e a gente tem, inclusive, uma aula no Ocudus que chama Accent Awareness. O que é isso? É para você ficar, desenvolver a sua percepção de dialetos diferentes, de accents, né, sotaques diferentes dentro do inglês, ok? Within English, all right? For example, the other day my little boy said janitor. Janitor é o cleaner daqui, né? O janitor é a pessoa que limpa. Aí aqui é o cleaner. Aí a gente estava falando, eu falando com um aluno do vacuum cleaner, que eu falei que aqui eles não falam vacuum cleaner, a gente fala Hoover, ok? Que é uma marca de aspirador de pó que ficou muito famosa e acabou virando verbo, Hoover, ok? To Hoover. Ok? Que é passar o aspirador de pó. Existem vários outros exemplos, tá? Vários outros. Às vezes na pronúncia. Então, por exemplo, eu ainda tenho muita mania, como eu aprendi o inglês americano de pequena, eu acabo falando gonna, wanna, ok? Que não é o padrão aqui. Aqui eles falam want to, going to. Tem gente que fala wanna, tem gente que fala gonna, claro, mas não é a received pronunciation. Aliás, existem 3 tipos de pronúncia aqui bem marcadas, né? Então, se você tem um inglês assim mais parecido com o inglês mais posh, assim, da rainha, né? Então, você tem o received pronunciation, aquele inglês mais educado, com as palavras todas bem pronunciadas, né? Então, por exemplo, what's that? Oh, what's that? I'm wondering how are you feeling about this? Ok? Então, eu pronuncio bem marcadamente todas as palavras. Aí você tem o inglês estuary, que é uma mistura entre esse inglês, vamos dizer, mais sofisticado, né? Aquele inglês da pronúncia correta, que é o inglês da rainha, com o inglês, assim, do working class, né, do povão, tal, né, da classe média, né, aquelas pessoas que tiveram algum acesso à educação, mas que também não chegaram até aquela received pronunciation, né, tudo certinho. E aí tem muita, eles misturam, né, bastante. Inclusive, um fato curioso, a very interesting and curious fact was that Princess Beatrice, a princesa Beatriz, ela é princesa, né? Ela é filha do príncipe, oh meu Deus, o irmão do Charles, né? Eu esqueci o nome dele agora. É o que andou aí, né, preso em escândalos, tal, né? O tio dos meninos lá, do Harry e do William, né? Que eles falam muito da monarquia, né? Então vou citar também. I'm gonna mention that as well, alright? So Princess Beatrice, she tried to use some kind of estuary jargon. Estuary é essa mistura entre aquele inglês sofisticado e aquele inglês mais do povão, né? E ela fez uma mistura, só que todo mundo sabe que ela tem a received pronunciation, estudou nas melhores escolas, com os melhores tutores, né? Então ela tem aquele inglês mais acadêmico, mais sofisticado. E aí o que acontece? Alguns jornais aqui tiraram sarro dela, falando que ela estava forçando, né? Parecer que ela é uma pessoa mais do povo e que não combinava, porque ela não é do povo, ela é realeza, né? Aqui ainda tem isso, here we still have that, and it's very interesting to note this, ok? E aí os jornais falaram disso. E há pouco tempo, very recently, we had a situation, foi uma comentarista de futebol, e ela tem um inglês mais
Cockney, que a gente fala, que é a terceira modalidade. É aquele inglês mais, vamos dizer assim, do gueto, sabe? Aquele inglês mais cheio de gíria, aquele inglês, né, mais trocado. Aí, aqui em Croydon, eu moro em Croydon, a gente diz que é o inglês do croydiano, né? Que é aquele inglês mais baloqueiro, vamos dizer, né? Até brinco com as minhas crianças porque eles falam bastante esse tipo de inglês e eu fico, cuidado, não pega a mania de falar esse inglês, porque não é um inglês bom, né? E aí eu vou dar um exemplo desse inglês, tá? É aquele assim, ó, hey, hiya. Em vez de eu falar how are you, hey, how are you? Esse é o inglês lá do Received Pronunciation. Aí tem o hey, hiya. Ok? Esse é o inglês Cockney, né? Que é aquele inglês menos sofisticado, aquele inglês mais do povão. Aí tem um outro, meus filhos sempre brincam, né? I am British and I like British water, né? Que não é o British water, ok? É British water, ok? Então eles falam com esse soquinho. Tem até um programa que traz a Adele, eu sempre recomendo meus clientes assistirem, né? Por quê? É bem interessante perceber que a Adele, quando ela se dá conta, ela foi criada aqui em Brighton e depois ela morou em Brixton, que são áreas suburbanas, outskirts de London, ok? Então não são as áreas assim mais postes, né? Onde fica o pessoal que tem lá o Received Pronunciation. E a Adele, só que ela virou uma diva, né? De Hollywood e tal. E então ela se dá conta, às vezes, do inglês mais sofisticado. Então você vai ver, às vezes, ela falando assim, oh, I like that, né? Esse glotted T, em vez de falar I like that, ela fala, oh, I like that. E às vezes você vai ouvir a Adele falando, oh, I like that very much. Ok? Aí você vai ver esse inglês mais posh. Esses dias fui buscar os meninos na escola e eu estava assistindo, né, um treinamento aqui em inglês, um pouco mais posh e tal. E aí eu cheguei falando pro Lorenzo com essa linguagem, né? Falei assim, hey son, what did you see in school today? Oh, mom, you have a funny English. I said, oh, do I? Why? Why are you telling me that I have a funny English? I'm just pronouncing every single word. Oh, mommy, no, come on, stop that. Aí o Nicholas, né, mom, you seem to be snob. Ele tava falando que meu inglês, talvez esse inglês mais snob, mas eu tava brincando com eles. Eu falei, mas eu prefiro você falar assim do que esse inglês aí, what's up? Aí ele, ai, mãe, tá, mas todo mundo aqui fala assim. É aquela linguagem mais que às vezes a gente não percebe, mas tá falando daquele jeito. Bom, enough about this, mas por que eu tô trazendo isso para você, né? Se você precisa do inglês, principalmente para o trabalho, não é uma sugestão, tá? Você ficar assistindo esse inglês mais cockney. Por quê? O que acontece? A gente acaba pegando essa mania. E eu vou dar um exemplo para vocês. É preconceito? É. Mas existe, tá, gente? Não é brincadeira. Quando o britânico ele consegue flutuar mais fácil, um nativo, entre esses accents, tá? Mas a gente que está aprendendo, a gente às vezes não tem o ouvido para distinguir uma coisa da outra, e a gente acaba passando por um inglês mais, assim, aquele inglês ruim. Então vamos ficar com essa parte do inglês sofisticado, inglês acadêmico que a gente já tem, que eu estou trazendo nessa aula hoje, tá? Um outro exemplo, o último exemplo que eu vou dar, porque a gente tem bastante coisa para cobrir aqui, eu já vi que já passou meia hora, mas enfim. Teve uma época que eu estava, I was pregnant with Pietra, okay? And we were trying to find someone to replace me at work, okay? Someone to perform my duties, ok? E a gente estava procurando um candidato. E a gente teve a entrevista com uma moça. E a moça tinha um currículo muito bom, inclusive. Só que o que aconteceu? Ela falava esse inglês cockney. Então ela chegou e falou assim, hey, hiya, I'm okay. Let's go for interview. Yeah, why not? Sabe esse inglês assim, né? E aí a minha chefe falou assim, nossa, imagina ela conversando esse inglês com aqueles senhorzinhos, né, que são nossos clientes, como é que vai ser? Vai ser um choque, né? Então, a gente acabou optando por não contratá-la. Cris, isso é preconceito? Então, eu vou dizer para você, um pouco mas é claro que a gente tem que ter cuidado com o tipo de linguagem que a gente usa. Né? A linguagem que eu vou usar, por exemplo, num estádio de futebol, não é a mesma a linguagem que eu vou usar em lugares mais acadêmicos, mais sofisticados. Então, cuidado, porque a linguagem ela reflete também a classe social, se você é estrangeiro ou não. Tanto que, gente, eu abro minha boca, eles sabem que eu sou estrangeira.
Cris, mas você não fez accent reduction? Fiz para diminuir o accent, mas eu desencanei disso. Eu não quero falar como um nativo, gente. É uma dica para vocês, tá? Vocês não são nativos do inglês, vocês são brasileiros, se orgulhem disso. Vocês são nativos do português, que, aliás, é a terceira língua mais falada do mundo, ok? Então, eu sou nativo do português, mas eu falo inglês. Aqui padrão, né? Um padrão good, a very good standard, ok? E eu tenho proficiência em inglês. Consigo me comunicar, consigo sustentar uma comunicação por mais de 15 minutos. Falei errado, uma pronuncinha aqui, outra ali errada. Don't worry, it doesn't matter. Because we are foreigners. A gente é estrangeiro, né? Ok? We are people from abroad, ok? Foreigners é o forasteiro, né? Então, nós somos forasteiros, né? Falando inglês. E hoje não tem mais problema nenhum, até porque é o que eu falei para vocês. De cada 5 falantes de inglês, apenas um é nativo. Então, a gente acabou dominando essa linguagem também, nós, os estrangeiros, ok? Então, doesn't matter, ok? Então, vamos deixar essas inseguranças de lado, ok? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês lá do roadmap, que é a base da minha metodologia? Roadmap is the basis of my methodology, and of course, from that methodology, I developed other methodologies around, or I incorporated other methodologies. Então, eu tenho a metodologia do roadmap, que é quando você olha para uma palavra, o que você vê exatamente? What do you see when you see a word? What does it mean to know a word? O que significa saber uma palavra de verdade? Né? Então, às vezes, eu percebo que do brasileiro... Vamos só um golinho d'água. I'm gonna take a sip of water, okay? A sip of water. All right. Okay. What I realize sometimes from Brazilian speakers learning English. Então, isso é uma super dica para você também. O que eu percebo quando o brasileiro está aprendendo inglês? A gente quer saber um aspecto da palavra. Sabe qual é o aspecto da palavra que todo mundo me pergunta? Vê se você consegue perceber, vê se você consegue intuir um aspecto da palavra. Lembrando que as palavras têm vários aspectos, e uma palavra tem vários aspectos, que é o roadmap, inclusive. Qual o aspecto que todo brasileiro quer saber de primeiro, assim? Ou adulto, né? Brasileiro adulto. Alguém arrisca? Eu tô sem o chat aqui, Lê, você me ajuda aí? Se alguém arriscar. Não? Ok. Posso chutar? Oi? Posso eu chutar? Pode. Tradução? A tradução, exatamente. O que acontece? Às vezes a pessoa pergunta para mim, o que quer dizer isso? Só que eu não dou a tradução. Eu me recuso. Por quê? Porque se eu der a tradução, e aí eu falo um pouquinho também de como é que funciona a nossa cabeça, né? Essa caixolinha aqui, que guarda tanta coisa pra gente, né? O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia, likes to save energy. E na hora de falar, né, outros idiomas, a mesma coisa. Então, o que eu quero? Eu quero a tradução. I want the translation. Why? Because it's easier for me to understand. It's more familiar. Então, eu quero a familiarização, eu quero a tradução. Só que depois, passou 5 minutos que eu traduzi, eu te pergunto a palavra, você vai lembrar da palavra em português, mas não vai lembrar em inglês. Por isso que a tradução não é uma metodologia excelente para aprender. A gente usa, claro que a gente usa, of course we do use translations, but it's not the only aspect of the word, it's not the only aspect of the language. Até porque se você estiver traduzindo, tá perdido lá na China, sei lá, precisa falar inglês. O português não vai te ajudar, a não ser que você esteja em Macau, tô brincando, né? Pode ser que tenha alguém que fale português, mas via de regra é o inglês que vai te salvar. E aí você vai ter que falar inglês do jeito que você tiver que falar. Cris, não tenho fluência, não sou nativo, mas você vai dar um jeito. You're gonna find a way, alright? Então, o que é saber uma palavra? What does it mean to know a word? Ok? Muitas vezes eu acho que eu sei a palavra pela tradução. Outras vezes eu vou saber a classe gramatical da palavra. Outras vezes eu posso saber qual é a pronúncia da palavra. Muitas vezes eu vou saber como usar essa palavra dentro do contexto. E às vezes a palavra pode ter inúmeros significados e eu vou saber os significados diversos ou as nuances de significado daquela palavra. Eu posso saber com que combinar aquela palavra. Eu posso saber, se for um verbo, por exemplo, juntar um verbo com uma preposição e transformar num phrasal verb. Eu posso usar a palavra como parte de um idiomatismo, ok? Tem as classes gramaticais, né? Pode ser que seja um substantivo, um adjetivo,
ok? Esses dias eu fui fazer uma análise sintática lá com a minha aluna, ela falou, nossa, Cris, mas eu não sei isso nem em português, né? E eu falei assim, então, mas a gente tem uma lógica, uma estrutura gramatical intuitiva. Porque você não vai falar inglês assim, ó, nem português, nenhuma língua, tá? Não, o processo de fala é intuitivo. Cris, mas onde que fica guardado o processo da fala? Lado esquerdo do cérebro, que é mais organizado, que segue regras, que segue normas, ok. Mas na hora que eu vou falar, que eu vou dar o meu input, eu preciso utilizar a minha intuição, ok? E o que é isso? Você acha que eu vou falar inglês assim, ó? Ou português, tá? Imagine that I'm not gonna say that. Até já vou falar uma colocação dessa, o porquê disso, né? Imagina eu vou falar com você, eu falo assim, bom, agora eu vou usar um substantivo ou um pronome, depois eu vou usar um verbo, aí eu vou usar um adjetivo, depois eu preciso de um advérbio aqui. Faltou uma preposição. Gente, esse é o processo de fala de qualquer língua? Não, né? E aí, o que as escolas fazem? Te entopem de gramática, goela abaixo. Enfia a gramática na minha goela. E aí você não fala. Enfiou gramática, você não fala. Não desenvolveu a tua habilidade de intuição de falante. Então, essa aula aqui é uma aula-chave para desenvolver essa sua habilidade que você tem de intuição do falante, a intuição linguística. Todos nós já temos. Aliás, esses dias eu estava escrevendo para um livro, né, que eu fui convidada a participar, que é o Práticas de Inglês na Infância. Dei muitos anos aula para criança e percebendo, até com os meus filhos também, né, como é que eles foram desenvolvendo a linguagem, o aprendizado da segunda língua, como é que foi tudo isso, né? Quando a gente é bebê, a gente tem a melhor janela de aprendizado, né, até os 5 anos, porque é ali que 90% das nossas sinapses relacionadas à linguagem estão sendo formadas. Então, o que acontece? Também outras, né? Mas a linguagem também. Então, a partir dos 3 meses de idade, eu já estou escutando dentro do útero da minha mãe. I'm hearing from the uterus, from the womb, okay? And then I pay attention to sounds. Then when I born, I started to associate sounds with facial expressions, with animals. But as we learn, as we go through language, we forget how we acquired our first language. Então, a gente acaba esquecendo como é que a gente adquiriu a primeira língua, a nossa língua mãe, a nossa língua nativa. E aí a gente não aplica o mesmo processo quando vai aprender uma segunda língua. Por quê? Não dá para aplicar exatamente o mesmo, porque aí a gente já está comparando com esses processos que a gente já desenvolveu, mas continua tendo a intuição. We still have the speaking intuition. E isso é uma coisa que poucos alunos usam. Por isso que na Óculos Academy, a gente ensina você a desenvolver essa intuição de falante. E essa aula tem tudo a ver com isso, ok? Então, vamos lá, vamos perceber, né? Então, aqui, ó, o que significa saber uma palavra? What does it mean to know a word? Ok? Nesse conceito de 40% do inglês que vem do latim, a gente consegue entender que a gente já sabe algumas palavras e a gente vai descobrir que a gente entende muito mais do que uma tradução dessa palavra. A gente vai entender o contexto. Então, assim, tem uma palavra cognata lá, quer dizer, igualzinha no português, né? Aí eu entendo o contexto, eu já entendo onde eu vou utilizar aquela palavra, eu vou saber um pouco da tradução, porque é a mesma, né? O que pode me dificultar? Vou saber, talvez, a classe gramatical, né? Vou saber bastante aspectos dessa palavra. O que eu posso me enganar? A pronúncia. The pronunciation, ok? And also, if it has other synonyms, então eu posso pensar em sinônimos para aquela palavra. Hoje eu estava falando com um cliente e a gente tinha 2 palavras, uma que vinha mais do saxão e uma que vinha mais do latim, que era o participate, ok? Então, take part e participate. Aí, né, ele falou assim, Cris, acho que o participate para mim é mais fácil, participar em reuniões, né? Participate in meetings, ok? Ok, no problem. Então, fica com o participate, depois você acaba pensando no take part, ok? Or be part, something like that, ok? Bom, essa aula do roadmap está lá na plataforma Óculos e junta também com a aula de morfologia,
O que é isso? A gente tem várias palavras se transformando o tempo todo, né? A gente tem as palavras vindo dos verbos, então, se terminar com xion, eu sei que eu estou transformando um verbo num substantivo. Então, to abort the project abortion, ok? Então, eu estou dando um nome, a abolição, né? Não não tem nem em português, né? Porque a gente não fala abortation, a gente não fala, a gente fala abortion, ok? Mas a gente não fala abortação de um projeto, né? O projeto foi abortado, é assim que a gente acaba se referindo, a gente usa o próprio verbo, né? Um outro exemplo, né? Esse foi um exemplo mais difícil, mas eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Então, por exemplo, se você tem lá o available, que é você estar disponível, né? Aí você coloca availability. Então, você com essa terminação iti aí, que vem da morfologia, é o idade, equivalente ao idade em português, né? Então, disponibilidade, tá bom? Connectivity. Então, connective, connectivity. Então, conectividade. Active, activity. Então, ativo, atividade, né? Então, a gente começa a perceber as palavras de uma maneira um pouquinho mais profunda, tá bom? E vamos pensar aí no xion. Olha como o Imbromation funciona, gente. Adoro, adoro, ok? Foi na aula de morfologia que eu falei do Imbromation. Então, você junta a aula do 40%. Com essa aula do Imbromation, você vai perceber essa intuição de falante. Por isso que o Ócudos, né? A Ócudos Academy é um jeito diferente de falar inglês, porque as pessoas não te explicam isso. Precisa ter muito estudo para a gente poder trazer esse tipo de afirmação, tá bom? Então vamos lá. Por que o Imbromation funciona? Olha aqui, a gente tem os verbos, né? E lembra que a gente tem lá aqueles principais verbos que a gente decora, que fazem parte de 80% de tudo que é falado em inglês, né? Então, e 20% de todos os verbos corresponde a 80% de tudo que se fala em inglês. Isso, a grosso modo, é a lei de Pareto, né? Que é 80-20. Quem, né, estuda aí bastante também sobre isso sabe, né, dessa lei de Pareto. Não vou entrar em detalhes, mas é que normalmente 20% do nosso montante vai corresponder a 80% dos nossos resultados. E em inglês não é diferente, né? Então, a gente aprende lá aqueles verbos mais comuns, as palavras mais comuns, e principalmente dos verbos, a gente consegue derivar outras palavras. E aí você coloca ou um prefixo, o prefixo ele vai mudar o significado da palavra, ou o sufixo, que vai mudar a classe gramatical. Então, aqui eu estou falando de sufixos, né? Então, eu coloquei lá um xion, eu estou transformando um verbo no substantivo. Quer ver, ó? Create é o verbo criar. Creation, criação. Eu estou dando um nome para alguma coisa, a criação. Tudo que eu consigo colocar um artigo definido ou indefinido é um substantivo, tá bom? Isso é técnica de prova também, tá? Act, action, ok? Então, agir ou atuar e atuação, ação, ok? Attract, atrair. Attraction, atração. Estou dando o nome, ok? Então, pensa nisso. Existem, assim, mais de 13 mil palavras de altíssima frequência formadas com a terminação xion. Por isso que a gente brinca do Imbromation, né? Mas não é à toa, gente. O Imbromation funciona. Olha, mais de 13 mil palavras que a gente usa no dia a dia formadas com a terminação xion. É muita palavra, gente. É muito verbo aí, né? Pra gente deitar e rolar, tá bom? Às vezes vai dar errado? Vai. Crise quando der errado. Dá aquela risadinha e fala, oh, I'm sorry, I made a mistake. I thought it would work. Oh, you don't have this word in English, don't you? Oh. E aí, às vezes, a pessoa vai até pensar, será que essa palavra não existe mesmo em inglês? Né? Porque pela intuição do falante, a outra pessoa vai te entender também, ok? Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei que nas próximas lives a gente vai falar do roadmap da Morphology. É isso que está previsto mesmo, Lê? Isso. Ok. A próxima aula, inclusive, é a do roadmap. Então, pronto, gente. Então, já que vocês estão curiosa, né? Curiosos, entra na próxima live também que eu vou falar do roadmap, onde eu vou explicar tudo isso direitinho, tá bom? E a gente vai ter aula de morfologia, que eu não canso de trazer essa aula, porque é uma aula que ela faz com que o seu vocabulário cresça exponencialmente. Você vai fazer assim, ó, no seu vocabulário, tá bom?
Ok, vamos lá. Gente, eu tô meio concerned about my hair. Vou explicar por quê para vocês, tá? Depois que eu tive lá, né, a tal da virose, né, que a gente teve vacinas, aí tal, meu cabelo começou a cair. E eu comprei até uma peruca, não tenho vergonha de falar isso não. I bought a wig, ok? I bought a wig. E agora eu tô super concerned aqui, né, porque eu tô tentando trazer o cabelo mais para frente e tal, coisa de idade, né, gente? Mas também coisa aí desse vírus maluco aí que atingiu a gente. Mas, enfim, this is not important. Já só vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui o cabelo, você está preocupado com o cabelo. Vamos lá, ó. The Roadmap. Então, a semana que vem a gente vai falar do Roadmap. É o roadmap que vai te trazer o mapa da fluência. Inclusive, gente, o roadmap é o começo, é a base da minha metodologia. E é dali que eu expando, incluindo programação neurolinguística, hipnose, psicologia positiva, inteligência positiva, o coaching, né? Todas essas técnicas que eu fui colocando aí para que a linguagem apareça de uma maneira muito natural, para ajudar você na tua carreira. E aí, todas essas aulas estão lá na Óculos Academy, tá bom? Inclusive tem aula de gramática, contexto é o mais importante, né? Então, mas a gente vai falar disso semana que vem, eu não vou ter assunto, tá bom? Assiste a aula semana que vem. Ok, vamos lá. Agora vamos falar dos cognatos, né? Cognates, ok? Os cognates são palavras que têm uma origem comum, quer dizer, vem do latim, a maioria, né? E cerca de 40% das palavras em inglês são cognatos do latim, são cognatas do latim. Parecem e são, ok? They represent the same meaning that we have in Portuguese. Então, elas representam o mesmo significado. Cris, essa aula está mais em português, queria que você falasse mais em inglês. Como é aula conceitual, é aula para transformar a sua mentalidade do inglês, a gente acaba usando mais português mesmo, tá bom? Mas não se assustem, não se preocupem também. É porque isso aqui muda o teu mindset. It changes your mindset in relation to English, ok? Vamos lá. Os cognatos, eles são mais fáceis da gente lembrar. Are easier for us to remember, because they are just similar. São parecidos. E até porque a gente já sabe, né, como é que eles se encaixam nas palavras, a gente já tem uma ideia do que aquela palavra significa, ok? E aí o que a gente precisa aprender? O que eu falei para vocês, a pronúncia. Então, dos cognatos a gente aprende a pronúncia. Esses dias eu falei uma palavra que eu erro bastante é o character. Agora eu falo certo, né? Mas eu costumava pronunciar character, e na verdade é character. Qual é uma outra que minhas crianças sempre chamam minha atenção? Eu não vou lembrar agora, mas tem uma que as crianças sempre falam, mãe, está pronunciando errado essa palavra. Eu falo assim, puxa, já peguei essa mania, né? E aí a gente vai ajustando, né? E eu percebo isso também nos meus clientes, que têm mais dificuldade de pronunciar as palavras cognatas. Por quê? Porque a gente quer ir com a mesma lógica do português e aí não funciona. Então, essas palavras a gente tem que treinar. Those words we have to practice, ok? Inclusive, Lê, a gente pode colocar lá no Telegram aquela tabela que a gente fez de palavras cognatas, a gente tem acesso não, a gente tem autorização de liberar isso no Telegram? Acho que sim. Ok? Então, gente, ó, eu vou liberar essa tabela lá no Telegram, para quem tiver lá na nossa comunidade do Telegram, para que você tenha acesso a essas palavras, tá bom? As mais frequentes também, não são todas as palavras, não é um dicionário, mas é uma tabela, e ali tem as palavras mais frequentes que a gente usa o tempo todo e que são cognatas do português. E aí, a gente vai parar com aquela história, né? Aquele winning, ok? Whining, né? De ficar falando que não sabe, não tem vocabulário em inglês. A gente tem sim. We have, ok? We have a lot of vocabulary in English, ok? Então, vamos lá. Vou deixar lá disponível. Entra no Telegram, gente. Entra no Telegram. A gente tem mais de 200 pessoas lá, né? Já participando. Por aí, isso. Ok. E tá toda hora entrando gente nova lá, entrando alunos da própria plataforma, né? Porque ali é uma comunidade que eu me comunico bastante com vocês, tá? E onde eu coloco, às vezes, os PDFs das aulas, eu deixo as aulas disponíveis lá também, tá bom? Ok, vamos lá. Vamos entender agora os falsos cognatos, tá?
False cognatos are words that look similar but have different meanings, okay? And can lead to funny and embarrassing situations. Os falsos cognatos, eles realmente podem deixar a gente muito constrangido, né? Embarrassed, ok? Embarrassed até em espanhol, né? Quando a pessoa tá grávida, né? Então, olha que interessante, né? A palavra que não tem nada a ver e o inglês confunde quando tá aprendendo espanhol, confunde essa palavra. Ok. E tem muitas do português também. There are many from Portuguese. Não tantas, né? Mais ou menos uns 10% daqueles 40% que vem do latim. Tem linguistas que falam mais ou menos, né? 95% dos casos vai dar certo. E aí uns 5%, dependendo do contexto, você vai ter mais palavras aí que são falsos cognatos, tá bom? E é aquela palavra que parece, mas não tem nada a ver, né? E aí, ó, aqui tem o número certo. Eu estava com dúvida desse número, mas less than 6% of similar words fall in this category, ok? Category. Category ou category, né? Essa palavra também é uma que eu tenho dificuldade de pronunciar. Lê, você vê aí a pronúncia? Eu falo category, mas esses dias eu ouvi, eu não sei se era um americano falando category. Category. Agora eu tô na dúvida. Você pode ver para mim, Lê, por favor? Ok. É que aqui eu não tenho como sair. Se eu tivesse com um cliente aqui ao vivo, né? Eu já saía aqui, já entrava no dicionário, já buscava e tal. Mas aqui, se eu sair, eu tenho medo de fechar a live. Enfim, vamos lá. Então, a gente acaba prestando atenção nessas palavras porque elas são o quê? As exceções, those are the exceptions. E se a gente prestar atenção nessas palavras, que são menos de 6% de todas as palavras cognatas, né? Fica mais fácil, as palavras parecidas, né? Fica mais fácil da gente lembrar, ok? Então, vamos lá, ó. Esses daqui são os que eu tenho visto, assim, que todo brasileiro erra, tá? Então, eu separei aqui para vocês, né? Actually não é atualmente, é na verdade, na realidade, ok? Advert não é advertir, advert é uma propaganda, um comercial, ok? Agenda, tem um cliente meu que ele erra, mas assim, toda semana eu tenho aula com ele e toda semana ele erra. Aí ele erra, ele fala, errei, Cris. Falei assim, errou. Aí ele, não acredito, ok? I can't believe it. Fala schedule, ok? My schedule, I'll check my schedule, ok? I'll check my diary, ok? Mas não agenda. Agenda é a pauta do dia. Appointment, que não é apontar, appointment é compromisso. Attend não é atender, é comparecer, ok? I attended a party, for example. Costume é fantasia. Esse aqui é uma vez uma professora, né? Aí no Brasil, numa escola bilíngue, ela pediu para as crianças irem de costume, as costume. E aí eu falei assim, será que é como de costume ou de fantasia, né? E aí eu acabei ligando para ela para perguntar, liguei para a escola para perguntar, né, se era como de costume para ir vestida como de costume ou se era para ir vestida de fantasia. E na verdade era para ir vestida de fantasia, como de costume, não era de fantasia, né? Enfim, e deu uma confusãozinha, ok? Oi. Yeah, please. Category, yes. Não é category, ok? É category. Category, ok? Alright, vamos lá. Category, né? Segundo o dicionário, category. Alright, vamos lá. E aí, data, que alguns falam data, outros falam data. Data é mais americano, tá, gente? Então, dados. Lê, essa daí, será que tem diferença da pronúncia americana britânica? Quando você entra no dicionário, dá para ver também as duas pronúncias, tá? Se tiver diferença. E às vezes existem pronúncias diferentes também em outros países, tá? Então a gente pode ficar esperto com isso também. Nem sempre tá errado. Esses dias eu vi director or director. Os dois estão corretos, tá bom? Um é mais americano, outro é mais britânico. Tem uma outra que minhas crianças falam either e neither. Aqui eles falam either e neither, né? Então tem várias palavras aí que a pronúncia pode divergir um pouquinho, tá bom? Pretend é fingir, não é pretender. Essa aí também brasileira erra demais. Já contei um caso aqui que eu fui na Câmara de Comércio Brasileira aqui e a pessoa que estava apresentando errou essa palavra e ficou estranho, né? Então, cuidado.
Exciting é empolgante, né? Não é excitante. Pode ser também, né? Mas aí tem uma característica mais, uma conotação mais sexual. E aqui não tem nada a ver. Quando você está excited, você está empolgado, você está entusiasmado, ok? Enroll é estar escrito, não é enrolar. Fabric, que não é fábrica, é tecido. Ingenuity, que é criatividade, não é ingenuidade. Idiom, que é uma expressão idiomática. Journal, é uma revista especial, não é um jornal, ok? Legend, todo mundo erra. Fala que vai assistir filme sem legend. E eu falo, não, ei, é filme sem subtitles, porque legend é a lenda, ok? Library, que também não é livraria, é biblioteca. Lunch, que não é lanche, é almoço, tá bom? Resume, muita gente erra também. Como é que é o resume, Chris? É o summarize. E o resume, ele é retomado onde você parou. Tanto que você está assistindo lá o Netflix, aí coloca assim, resume, would you like to resume? Resume é voltar exatamente do ponto que você parou, tá bom? Retire, que não é retirar, na verdade, né, tem um pouco a ver, mas é quando você se aposenta. To retire é o verbo, ok? Lê, aqui não é o aposentado, é o verbo aqui, né? Então é aposentar. Depois você arruma para nós. Ok, parents são os pais, não são os parentes. E quem que são os parentes? Os relatives, ok? Office, ok, que é escritório. Policy, que são as políticas, diretrizes, né? Não é a polícia. E a polícia é police, com E. Push é empurrar. Gente, isso dá uma confusão aqui nas portas. Você vê push e a pessoa puxando, né? Em vez de empurrar. Essa dá confusão. E pull, que é puxar, ok? Então, aqui alguns falsos cognatos, né? Os mais comuns. Esses aqui, assim, ó, 99% das vezes a gente vai errar, tá? Então, esses aqui a gente precisa ficar atento mesmo, tá bom? Ok? Aí, porque, gente, eu dou aula para brasileiro já, né, desde 2011, e antes eu dei aula, né, nas escolas para minhas amigas, dei aula aqui para crianças, né? Então, assim, a gente vai percebendo, né, os erros que o brasileiro comete. Então, aí, por isso que é legal ter uma professora que já passou por isso, fala inglês com proficiência, né? Que é para te alertar desses pitfalls aí, desses buracos do inglês que a gente cai. E se cair, gente, acontece, dá aquela gargalhada, laugh at it and carry on, ok? Então, dá risada e continua. Ok, vamos lá. Bom, gente, era isso. Gente, não acredito. I can't believe. Terminei quase em ponto. Bom, então agora você entendeu por que é mais fácil falar inglês quando você já fala o português bem. Então agora vamos embora lá usar o 40% do inglês que vem do latim, tomando cuidado com as palavras cognatas, são aquelas que parecem, mas não é, e aperfeiçoando a pronúncia daquelas que a gente já sabe usar, a gente às vezes só não sabe pronunciar. Então bora lá, vamos arrasar nesse inglês, porque difícil é não falar inglês. Beijo, tchau, see you later, bye.